Olá, queridos irmãos e irmãs, quarta-feira da 9ª semana do Tempo Comum. Continuamos no capítulo 12 de Marcos, agora refletindo sobre os versículos 18 a 27. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão deste homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. O texto de hoje é um texto extremamente interessante. Para começar, a título de conhecimento de vocês, na época em que Jesus realizou a sua missão em território hebreu, em território judeu, havia 4 categorias essenciais na fé e na vivência social. Os fariseus, que eram os mestres da lei, eles interpretavam as Escrituras. Os saduceus, que eram aqueles que eram os sacerdotes do templo. Os essênios, que descendiam dos saduceus, era uma ramificação, e que depois, por não concordar com os saduceus e com a lógica do templo, que era uma lógica opressora, eles se separam e vão morar no deserto, onde depois se descobriu, na década de 50, os manuscritos de Qumran, que foram obra dos essênios. Eles foram de ver isolados no deserto. E os zelotas, que era a categoria mais radical da sociedade judaica. Eles eram revolucionários. Foi por causa da tomada de Jerusalém pelos zelotas que os romanos acabaram invadindo Jerusalém e destruindo a cidade, inclusive o Templo de Jerusalém, por causa da revolta dos zelotas. Os saduceus eram ligados ao templo. Eles não acreditavam na ressurreição, ao contrário dos fariseus. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Lembremos da disputa de Paulo, né? Quando Paulo é colocado no sinédrio, ele que era fariseu, sabendo que os fariseus acreditavam na ressurreição e os saduceus não, ele diz que ele estava ali sendo julgado por causa da questão da ressurreição. E aí as duas ramificações entram no embate e Paulo consegue escapar. Só a título de curiosidade histórica para vocês. Agora, quando vocês virem na Escritura saduceus, vão entender que são sacerdotes do templo. Os fariseus são aqueles que interpretavam as Escrituras. O texto de hoje é uma história sem pé nem cabeça. Como é que 7 filhos vão casar com uma única mulher e a mulher mata todos, né? Uma famosa viúva negra. Não tem cabimento nenhum, né? É interessante observar que a resposta de Jesus, né? Porque na interpretação deles, eles não acreditavam na ressurreição. Então eles queriam que Jesus explicasse para eles de quem a mulher, na ressurreição, seria esposa. Porque na lei judaica, se um homem casasse e morresse sem deixar filhos, o seu irmão, na sequência, era obrigado a casar com essa mulher e gerar um filho nela. E esse filho não seria dele, seria do irmão falecido. Por quê? Porque o filho desse irmão falecido deveria continuar o nome do falecido. Porque a viúva poderia perder a herança deixada pelo esposo.
Então ela tinha que ter uma garantia, e era através do filho, de que ela iria continuar com aquela descendência. O texto de hoje, apresentado pelos saduceus, diz não. Ela casou com os 7 e os 7 não tiveram filhos, ou seja, ninguém deixou descendência, nem os homens e nem ela. De quem ela será esposa? De ninguém. É interessante que Paulo, acho que é na carta aos Coríntios, acho que sim, agora eu não me recordo, peço desculpa a vocês. Ele vai dizer que quando nós ressuscitarmos, nós teremos um corpo espiritual. Não é um corpo como esse que nós temos. Hoje nós temos um corpo material. Na ressurreição, o nosso espírito ressuscita. Então é um corpo espiritual. Por isso que Jesus vai dizer, serão como anjos do céu. Não serão mais como homens e mulheres neste mundo. Por isso não há sentido, eu ressuscito, fico esperando lá a minha esposa que viveu comigo 50 anos nessa terra e casamos no céu de novo. Isso não existe. Por quê? É uma nova vida na eternidade. Nós seremos o quê? Nós ressuscitaremos, ganharemos um corpo espiritual e lá seremos todos o quê? Irmãos. Não seremos pais, filhos, esposos, irmãos de sangue, não. Lá nós seremos todos filhos de Deus em plenitude, a grande família de Deus, ressuscitados. Lógico, teremos todas as lembranças deste mundo, né? Mas lá não haverá uniões, não haverá famílias, porque todos participaremos da grande família de Deus. E no fim, ele confirma algo extremamente importante. Quando Deus se apresenta a Moisés na sarça ardente, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Os 3 já tinham morrido. Ora, se ele é o Deus deles, ele não é Deus de gente morta, ele é Deus dos vivos. Portanto, Isaac, Jacó e Abraão estavam vivos, ressuscitados. Lógico que há toda uma questão teológica. Eles estavam dormindo e foram ressuscitados na ressurreição de Jesus, porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Ok? Mas eles estavam dormindo, não estavam mortos. Há uma grande diferença. Portanto, Jesus já fala que a ressurreição se dará. Tanto que ele ele vai ser o primeiro a ressuscitar. E com ele todos aqueles que morreram antes dele ressuscitam. Essa é a nossa fé, né? Essa é a tradição que nós cremos firmemente. Portanto, Deus é o Deus dos vivos. E aqui entra uma questão extremamente importante para nós. Ele é Deus dos vivos, portanto, nós não iremos morrer. Morreremos para este mundo, mas ressuscitaremos num corpo espiritual para viver a eternidade ao lado dele. Porque ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Grande abraço a todos, até amanhã se Deus quiser.